Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, é uma alegria muito grande falar com vocês. Este é o canal Reino em Pauta, sempre à disposição e aberto todos os dias às 6:30 da manhã. Temos um encontro de palavra, um encontro onde o Senhor vem falar poderosamente com o nosso coração. Queridos, se inscreva no canal. Você também pode compartilhar com seus amigos. Você pode deixar o seu like, será sempre uma alegria trabalharmos juntos para o Senhor. Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre o tema Deus compartilhado. E nós fizemos alusão a quando Deus criou o homem, e ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele então fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse ministrar o homem, e falar com o homem, e que o homem pudesse entender a voz de Deus, compreender a voz de Deus. Amados, toda essa comunhão gloriosa, né? Satanás veio e rompeu com ela. Só que é o seguinte, quando Satanás rompeu com ela, Deus fechou o jardim. Então, amados irmãos, passou-se os anos e o tempo, e a promessa de Deus cumpriu, quando Deus veio através de Jesus Cristo, e então rompeu com o impedimento, né? Destruiu toda a barreira, e então liberou o caminho para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus. E agora, com essa comunhão com Deus, o homem é feliz. O homem tem, amados irmãos, a liberdade de ter Deus dentro dele, de ouvir a voz de Deus, de caminhar com Deus. E então Deus nos deu o sentimento de estar compartilhando com os irmãos acerca disso. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu li, amados irmãos, na primeira e na segunda reflexão, os versículos anteriores. Agora eu quero ler o versículo 8, 2 Pedro 1, verso 8. Diz assim, amados, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Guarda essa palavra, inoperância e improdutividade. Meus amados, todo o trabalho de Deus na vida do homem é para que a própria obra de Deus cresça. Todo o trabalho de Deus é voltado para a edificação. Deus quer edificar a sua casa. E o instrumento de trabalho de Deus, o nome dele é igreja. Então Deus usa a igreja para edificar a sua própria casa. A igreja é a casa de Deus. Foi edificada por Deus, a igreja foi levantada por Deus, e agora Deus usa a igreja para produzir, para crescer. Irmãos, esta é a visão de Deus, irmãos. Este é o propósito de Deus, esta é a vontade de Deus, né? Deus, ele é compartilhável. Deus, além de ser compartilhado, ele é compartilhável. Primeiro, ele compartilhou a vida dele com você. Nós lemos aqui, no mesmo capítulo, irmãos, que nós temos a natureza de Deus em nós, a vida de Deus em nós, o DNA de Deus em nós, e a partir disso, então, Deus expande, Deus cresce e usa você como instrumento. Gente, não é maravilhoso você saber que você é instrumento da obra de Deus? Não é maravilhoso você saber que você é a obra de Deus? Nós somos a obra de Deus. Não é maravilhoso saber que você foi chamado, irmãos, para o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus tomou conta de você, e agora você é um instrumento, irmãos, para levar as boas novas, e você acaba tornando o próprio Evangelho. Paulo disse que nós somos uma carta lida diante dos homens. Essa carta lida é o Evangelho, é boas novas. Os homens leem na igreja a vida de Deus. Esse é o caminho do Espírito. Se for diferente, se os homens leem em alguém que diz eu sou crente, eu sou a igreja, uma leitura diferente, está algo errado. Porque a leitura que o mundo tem que ler na igreja é a leitura de Deus. Deus está na igreja. Deus é a cabeça da igreja. Deus é a vida da igreja. A glória dele está na igreja. O poder dele está na igreja. Irmãos, a manifestação do Espírito de Deus está na igreja.
A igreja é o instrumento de Deus que é usado para a edificação da casa de Deus e está sendo preparada, irmãos, para o dia de Deus. Olha que louco que é, né? E o versículo 8, ele fala aqui, irmãos, de operância, né? E também fala de inoperância. Ele fala de produtividade e de improdutividade. Então resta neste momento fazer uma análise. Irmãos, quem somos? Por que somos? O que está acontecendo conosco? Olha o verso 8, irmãos, vou ler de novo, que diz assim: porque estas qualidades, quais as qualidades? Na mensagem anterior eu falei as qualidades, né? É a vida de Deus compartilhada, é o governo de Deus, é a ministração de Deus, e com isso, você então é qualificado. É Deus que qualifica o homem para operar. É Deus que qualifica o homem para produzir. Nenhum homem pode dizer: eu produzo muito, eu sou muito eficiente, eu tenho, eu faço, eu posso. Não. É a presença de Deus que faz isso. É a vida de Deus que faz o homem progredir. É a vida de Deus que faz o homem produzir. É a vida de Deus que faz o homem, amados irmãos, exercer a função real na terra de igreja e então fazer a obra que é de Deus. Muitas vezes já fizemos a obra dizendo assim: eu faço a obra de Deus, né? Eu trabalho para Deus. Não, amados, não é assim que funciona. Eu não trabalho para Deus, eu trabalho por Deus. Eu sou instrumento. Se ele não tocar esse instrumento não faz nada. Por exemplo, irmãos, quando você olha um instrumento musical, se o músico não tocar, ele toca sozinho? Não toca. E tem que alguém operar ele. Você também. Você é propriedade de Deus. Para que você possa ser operante, alguém tem que operar você, e esse alguém é Deus. É Deus que trabalha. Vamos entender isso, irmãos. Vai ficar maravilhoso quando entendermos. Deus está em nós, tá? E Ele então faz a sua obra, usando eu e você, que somos apenas seus canais, ou o seu canal, né? É o seu canal, seu instrumento. E assim, a obra de Deus, ela acontece por causa de Deus, por causa da vida de Deus, por causa da presença de Deus. É maravilhoso isso, né? Então, ele está falando assim: olha, vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam operantes e produtivos. Vocês, na presença do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam operantes. Somente Ele pode operar. Somente Ele pode fazer. Nós movemos, nós existimos nele. Ele é o Senhor absoluto. Por isso, amados, quando eu encontro o meu lugar, né, em Deus, eu me coloco diante de Deus, eu me rendo diante de Deus, então a obra acontece. A obra só acontece partindo da rendição, né? Muitas vezes a gente pensava que a obra acontece partindo da minha preparação, né? Eu vou me preparar para a obra do Senhor, eu vou me letrar, vou doutorar na obra de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, para eu poder pregar o Evangelho de Deus. Eu mesmo pensei isso quantos anos na minha vida. Eu preciso estudar Deus para pregar Deus, né? Quando que na realidade não é assim que funciona, irmãos. Ninguém tem condições de estudar Deus. Deus não é estudável. Deus é um ser todo inclusivo. Deus é um ser revelador. Deus é um ser maravilhoso, poderoso. Ele habita dentro do homem. Ele tem um propósito nesse habitar. O homem, irmãos, é o instrumento dele. Deus vê o homem e Deus faz através do homem. Deus ministra o homem. E eu quero dizer nesta manhã, Deus está vendo você, Deus está ministrando você, Deus está abençoando você, Deus está direcionando você. Qual é o direcionamento que Deus está dando para você nesse dia? O direcionamento é esse: eu sou o Senhor, governo aqueles que creem, governo a vida daqueles que creem e faço a obra através da vida daqueles que creem. Esta é a realidade, irmãos, de Deus. Este é o plano de Deus, esta é a visão de Deus, este é o desejo de Deus. Então Deus vai fazer através de você. Não tenha medo, não. Há muitos impedimentos à sua frente? Sim. Quantos impedimentos há? A batalha é grande, a guerra é grande,
mas o Senhor vem com a força salvadora da sua destra. E o Senhor, irmãos, vem e fortalece as nossas vidas. E o Senhor toma-nos pela mão. Ele toma você pela mão e diz: venha, eu te tomo, eu te levanto. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você não tem força, mas eu sei que você tem a minha palavra. Você tem amor por mim. Você ama a minha palavra. Então eu te seguro. Então eu te sustento. Esta é a visão de Deus. Sustentar, restaurar, levantar, compartilhar. Deus é compartilhável. Além de comível e bebível, ele é compartilhável. Ele está dentro de cada um de nós. Então agora é só você abrir a boca e compartilhar as grandezas de Deus. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Você não tenha medo, não. Abra o teu coração. Entenda e compreenda o que Deus tem para você neste momento. A palavra de Deus é muito forte, irmãos. Ela fala de produtividade. A igreja precisa aprender a ser produtiva. Como pode, pastor, a igreja ser produtiva? Que jeito? Eu acho que o primeiro ponto para a igreja ser produtiva, irmãos, é a rendição. Ninguém consegue produzir se não se render. Nesse quesito, nesse caso é assim. Se eu me rendo, Ele me usa. Se eu me exalto, Ele me humilha. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então rendição é o caminho. Rendição é o caminho da obra de Deus. Rendição é o caminho para o serviço de Deus. O homem rendido, Deus usa. O homem rendido, Deus levanta. O homem rendido, Deus fala. É glorioso isso, irmãos. Então vamos iniciar hoje a nossa vida com rendição. Vamos fazer uma oração de rendição. Vamos buscar a Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu careço de Ti, eu me rendo a Ti, eu me coloco diante de Ti. Vamos fazer isso agora? E você vai ver que tudo vai ser diferente. Você vai ver que vai haver uma mudança radical na sua vida. Deus vai fazer algo diferente. Abra o teu coração e entenda o que Deus está falando nessa manhã. Ore comigo. Grande Deus, Pai Celestial, sustenta a vida de cada um de nós. Deus querido, manifesta sobre nós abundantemente. Nós nos unimos diante de Ti, Deus, e nós entregamos mais uma reflexão curta, mas é uma palavra viva. Deus, sustenta a minha vida e sustenta os meus irmãos. Deus, nós oramos neste momento, Deus, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria muito grande falar com vocês. Eu amo falar com vocês. Que Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe o seu lar, o seu ministério. Um beijo no seu coração, um abraço. E fica comigo, porque eu continuo. Todas as manhãs, às 6:30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Deus te abençoe.